Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos retomar o que nós estudamos na semana passada, que foi o período composto por coordenação e subordinação, certo? Vocês irão pegar aí o livro de vocês na página 222, a atividade aplicando conhecimentos, né? A gente vai agora praticar, né, o que nós aprendemos, ou reforçar também, né? Bem, eu vou retomar, né, alguns conceitos antes de iniciar a atividade. O período composto, né, ele é formado por dois tipos de orações, que são estruturadas de forma diferente, ou por coordenação ou por subordinação. O período composto por coordenação é formado por orações sintaticamente autônomas e com sentido próprio, ou seja, morfologicamente independentes. Observe o exemplo. A mãe chamou o filho, mas o pai não quis conversar sobre o boletim. Nós temos aí duas orações, né, que estão ligadas por uma conjunção mas são orações independentes, elas têm sentido próprio, certo? Se eu disser a mãe chamou o filho, vocês vão entender. E o pai não quis conversar sobre o boletim, vocês também irão entender. Então, elas têm sentido próprio, não necessitam uma das outras para lhe completar o sentido. Agora, observe, a primeira oração, a mãe chamou o filho, tem sentido completo e forma um enunciado com sentido, assim também como a segunda oração, o pai não quis conversar sobre o boletim. Já no período composto por subordinação, ele é constituído por uma oração principal, acrescida de uma oração subordinada para lhe completar o sentido. Então, há uma dependência sintática nessas duas orações, certo? Tanto sintática, né, de estrutura, quanto morfológica, de significado. Vejam o exemplo. Queremos apenas uma coisa, que você estude. Nós temos aí a oração subordinada substantiva positiva, que você estude. Ela exerce uma função sintática em relação à oração principal, que é queremos apenas uma coisa. Observe, né, que a oração subordinada, ela se relaciona com o verbo da oração principal, queremos, né? E equivale como um complemento que exerce morfologicamente a função de objeto direto, ausente na oração principal, certo? Então, se eu disser queremos apenas uma coisa, você vai esperar que eu complete. Aí, se eu digo que você estude, né, é o complemento dessa primeira oração, mas ela também é uma oração que depende de significado. Vamos lá, né? Para a nossa atividade, para dar início, nós iremos ler a notícia. A OAB lança campanha por uma infância livre de publicidade comercial. Né? Esse tema já foi, inclusive, abordado na redação de Enem, né? Publicidade infantil, certo? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil lançou nesta terça-feira o manifesto OAB por uma infância livre da publicidade comercial, na sede do Conselho Federal em Brasília. O objetivo da campanha é sensibilizar a sociedade sobre os efeitos negativos da publicidade direcionada às crianças e colocar o tema em pauta na OAB e em outras instituições jurídicas. Na abertura do lançamento, a presidente da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, Maria Miranda, lembrou que devemos refletir se queremos uma sociedade pautada no T ou no C, e se as crianças conseguem realmente pensar de forma crítica os estímulos a que estão sujeitas. Ressaltou ainda que a iniciativa tem o respaldo da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Resolução 163 do CONANDA, além de recentes decisões judiciais que colocam a criança, e não questão econômica, como prioridade absoluta. Para o presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamancha, a campanha é um passo importante. Nós estamos dando um passo fundamental e extraordinário para cuidarmos da infância das nossas crianças de modo absolutamente responsável e que possa conscientizar toda a sociedade brasileira, disse. A campanha aprovada por unanimidade pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, desculpem, em junho e realizada pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor, foi idealizada pelo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores da OAB, Gabriel Tomassetti. Contou com o apoio da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Comissão Especial da Criança e do Adolescente, Comissão Especial de Direito da Família e Sucessões e Comissão Especial do Idoso. Certo? Então, lendo o título da notícia, qual é o assunto, né, que seria abordado? Só pelo título, vocês conseguem já inferir? Bem,
Observando o título, né, nós já deduzimos que o texto ele versará sobre a influência que a publicidade comercial exerce sobre as crianças e seus efeitos negativos. Foram reproduzidos acima 2 dos 6 cartazes que compõem a campanha. Observe esses cartazes e explique como as imagens se relacionam com o texto que acompanha. Nós temos aí, né, o primeiro cartaz, que ele traz a imagem de um rosto com expressão de espanto, de alerta, com a recomendação ou apelo ao não consumo. O segundo cartaz traz também um rosto, mas com expressão oposta à do primeiro cartaz. O personagem está sorrindo, alegre, com os olhos vivos, como se estivesse abertos a novas descobertas e experiências. Como você entende a expressão sociedade pautada no ter ou no ser? Uma sociedade pautada no ter é a sociedade que prioriza o acúmulo de bens materiais, né? Que dá extrema importância à propriedade, ao ter. E a sociedade pautada no ser corresponde à sociedade que cultiva outros valores, como a natureza íntima das pessoas, seus sentimentos, sua essência e até mesmo seu modo de agir diante do outro, respeitando valores como ética, cidadania, empatia, solidariedade, entre outros. O título da notícia constitui-se de período simples ou de período composto. Por quê? Período simples, porque se compõe de apenas uma oração que se estrutura em torno de um único verbo, que é o verbo lançar, né? Releia o trecho. O objetivo da campanha é sensibilizar a sociedade sobre os efeitos negativos da publicidade direcionada a crianças e colocar o tema em pauta na OAB e em outras instituições jurídicas. De quantas orações o período que forma esse trecho se compõe? Nós temos aí 2 orações, né? A primeira, o objetivo da campanha é sensibilizar a sociedade sobre os efeitos negativos da publicidade direcionada às crianças. E a segunda oração, e colocar o tema em pauta na OAB e em outras instituições jurídicas. Copie as orações separando-as, né? Já falei quais são, vocês só vão aí escrever, né, separar as duas. É um período composto por coordenação ou subordinação? É um período composto por coordenação, né? As orações, elas expressam um sentido completo em si mesmas. Ainda que estejam colocadas em ordem, uma não depende sintaticamente da outra. Releia o trecho. Ressaltou ainda que a iniciativa tem o respaldo da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Resolução 63 do CONANDA, além de recentes decisões judiciais que colocam a criança e não a questão econômica como prioridade absoluta. Delimite as orações do período que compõe esse trecho e sublinhe em cada oração o verbo em torno do qual se estrutura. A primeira oração ressaltou ainda, a segunda oração, que a iniciativa tem o respaldo da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Resolução 63 do CONANDA, além de recentes decisões judiciais. A terceira oração é que colocam, né, aí o verbo, a criança e não a questão econômica como prioridade absoluta. Trata-se de um período composto por coordenação, subordinação ou composto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo. Trata-se de um período composto por subordinação, certo? Releia mais esse trecho. A campanha, aprovada por unanimidade pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em junho, e realizada pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor, foi idealizada pelo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB, Gabriel Tomassetti. De quantas orações se construiu o período acima? Uma única oração, né? Apesar de ser um período longo, nós só temos aí um único verbo. Classifique-o. É um período simples. Como você chegou a essa conclusão, né? Então, como esse período ele se constitui de uma oração estruturada, né, a partir de uma locução verbal que foi idealizada, né, e que os termos entre vírgula constituem aposto, cuja função nesse contexto é trazer detalhes, explicar com maior clareza, né, quem aprovou a campanha e quem a realizou. Então, por se tratar de um termo acessório, ainda que um aposto for suprimido, for retirado, seria possível compreendê-la, né? A campanha foi idealizada pelo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores. E ela se estruturou unicamente em torno de um verbo. Tá bom?
chegamos ao final, né? Espero que vocês tenham conseguido reforçar aí esse aprendizado e diferenciar as orações coordenadas das orações subordinadas. Até a próxima e fiquem em paz.